Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Tudo bem com todos vocês? Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui nesses canais. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os meus amigos que me ajudam a minha família, ajudam este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer. E eu quero também agradecer a todos que nos assistem, independente do dia, a hora e o lugar, vocês estão sempre aí se esforçando, estando junto da gente. Eu não tenho palavras para agradecer, de verdade. Eu estou no processo de recuperação, estou ainda energeticamente muito debilitado. E tem outros pormenores que eu prefiro manter na minha privacidade como pessoa, né, mas eu tô ainda um tanto quanto debilitado energeticamente. E eu não posso ficar longe de vocês, né. Eu me lembrei da minha mãe. Em 2017, eu me lembro que minha mãe olhava e via os vídeos, né, no canal e ela dizia: "Poxa, Marcelo, tem 4 dias que você não grava nada para o seu canal". "Ah, mãe, estou descansando". E eu me lembro da minha mãe dizer para mim: "Olha, você, não deixe o seu povo", ela falava assim, "não deixe o seu povo, sem vídeos seus. Você não pode deixar eles sem vídeos seus, eles gostam de você". Eles ouvem você, eles levam a sério você. Então não deixe o seu povo sem seus vídeos. Eles são seu povo, seus amigos. E eu me lembro que a senhora está certa, né? Ela não deixe, não afaste-se deles. Por qualquer motivo, continue junto deles. Eles gostam muito de você. E eu me lembrei dessas palavras da minha mãe e são verdades, né? Então, hoje eu queria fazer algo diferente, né? Que de uma certa forma tem a ver com o despertar de consciência cósmica também. OVNIs, objetos voadores não identificados. OVNIs. E temos também, né, digamos, os do termo utilizado, né, UFO. UFO, que é, né, a palavra, a frase, ou seja, em inglês, para objetos voadores não identificados. Eu fico vendo a ufologia trabalhar tão em cima, né? Já fui atacado por ufólogos, já fui atacado, já me chamaram de charlatão, já me chamaram de charlatão, já fizeram publicações com a minha cara estampada, me chamando de charlatão. Logo eu que não vendo nada, pessoal. Não tenho nada para vender para vocês, a não ser doar o meu conhecimento, que é a única riqueza que eu tenho, eu não tenho mais nada aqui. E o meu conhecimento, que é a única riqueza que eu possuo, eu dou para vocês com o maior carinho e amor. Mas eu fico vendo a ufologia aí arrebentando a galera, né? Livros, livros, teorias atrás de teorias. E fake news atrás de fake news. Inventaram até os desenhos nas lavouras. Sim, os crop circles, que nada mais é tudo criação dos homens. Seres multidimensionais e seres alienígenas ou intraterrenos
nunca, jamais se comunicariam com a humanidade através de desenhos no meio do mato ou em lavouras, que é mato da mesma maneira. Então, todos os crop circles são tudo do homem, não existe nada de paranormal ou alienígena, tudo criação humana para causar, vender, criar notícia, como nunca existiu Roswell. Roswell foi uma grande campanha de marketing dos Estados Unidos, né? O país mais marqueteiro que tem, que gosta de fazer propaganda e impulsionar regiões antes mortas, regiões comercialmente, regiões, digamos, de todas as maneiras mortas, né? Então, Roswell, essas aparições alienígenas aí que viram moda, Varginha, né? Não acredito. Então, existem grandes campanhas, né? Mas quando eu digo não acredito em Varginha, não em algumas pessoas, porque quando existe um projeto para alavancar uma região, colocá-la como um turístico, um ponto turístico, até governos e autoridades se fantasiam, criam situações, criam um teatro envolvendo pessoas, fazendo com que pessoas estejam envolvidas e até se for preciso uma fantasia alienígena, até com odor forte, e uma pessoa de baixa estatura vestida com uma fantasia tipo essas de filmes, eles fazem. É a campanha de marketing. E é o que para mim aconteceu em Varginha, marketing total. Assim como Roswell, marketing total, né? Envolvem pessoas, muitas inocentes, que viram testemunhas, mas elas não sabem o que fizeram com elas, né? São as cabeças os mais grandes. E eu acho o cúmulo do absurdo existirem livros como, por exemplo, a, a terminologias extraterrestres, livros onde vão te falar quem é onde, sabe? É o cúmulo do absurdo, pessoas que nunca viram sequer um alienígena na vida escrever livros de fisiologia, biologia, terminologia alienígenas. Pessoas que nunca viram uma nave extraterrestre fazerem livros de engenhosos, engenharias mecânicas, explicando sobre os propulsores, como funciona uma nave extraterrestre. Fala, pensa comigo, não é incoerente? Não é uma coisa bem assim bizarra? Uma pessoa escrever um livro sobre tipologia extraterrestre, essa pessoa nunca viu um ET na vida e vai falar de multirraças. E os livros vão vender e tá vendo como que funciona a ufologia? Então a pessoa faz um livro sobre tipologia, mas nunca viu. Baseado em teorias, cada uma mais maluca que a outra. Então nós temos muitas coisas aí, entendeu? Que é tudo comércio, vender, vendas, enriquecimento, tornar pessoas ricas. E tem muito maluco, doido, por aí falando cada besteira. Que o ET vem das estrelas e tem sexo com a pessoa e depois a pessoa ainda tem filhos com o ET. Como, por exemplo, né, eu não creio de forma nenhuma sobre o caso Carran. Para mim é mais uma farsa da ufologia para aproveitar, pessoas aproveitar. Então, o caso do Carran, ET Carran, para mim isso nunca existiu. É mais o marketing de pessoas que querem ter grupos, sítios, quer vender, dar cursos, dá muito dinheiro, gente. Ufologia enriquece e muito as pessoas. Elas ficam muito ricas. E eu fico vendo pessoas falando, elaborando propulsor, uma nave, o propulsor, um OVNI do Gray, a nave discoide, a nave triangular, é isso, é assado, funciona, temos propulsores energéticos, outros dizendo, olha, se você estiver debaixo, tem um professor aí famoso da ufologia brasileira, né, só que é esotérica, dizendo, se você chegar perto de uma nave por baixo ela vai te queimar, a energia dela vai destruir você, você vai ter queimaduras, virar óbitos, porque eu já vi cada barrela. Quem sabe o que é isso?
Isto aqui é uma pedra de cristal. Isso aqui é cristal mesmo, pessoal. Isso aqui não é vidro, não. É um cristal, tá? Uma pedra de cristal. Como é esse cristal? Isso aqui é um quartzo, né? Olha lá, eu vou falar com vocês, dar tchau para vocês de trás do cristal, ó. Vou pôr aqui a câmera, pera aí, aqui. Oi, pessoal! Brincadeiras à parte. Vocês fizeram a meditação do cristal cósmico? Acho que tem muita gente que acompanha meu trabalho nem acredita nisso, né? Acha besteira. Muitas pessoas não acreditam nisso. Acha uma tremenda de uma besteira, não é verdade? E a meditação da pedra que nós vamos fazer semana que vem, o cosmos vai me ajudar, eu vou restabelecer energeticamente. Muita gente não vai conseguir fazer porque tem dúvidas. E quem tem dúvidas, sinceramente, não tem êxito. Não no trabalho que eu faço. Mas, Marcelo, você falou tudo isso, mas o vídeo hoje é sobre OVNIs, né? UFOs, naves extraterrestres. Então, deixa eu pegar o meu tablet aqui, meu tablet, né? Deixa eu abrir meu tablet aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você, né? Os OVNIs se resumem a isso daqui, viu, gente? Todas as naves extraterrestres se resumem a isso daqui. OVNIs, naves estelares, se resumem a isso daqui. Quem tá vendo aí no cristal? Ali, ó. Oi! O que que isso daqui tem a ver com OVNIs, naves extraterrestres? E o que que o cristal cósmico do eu superior tem a ver com isso? Ah, Marcelo, você é meio pirado, bicho. Acho que você é meio malucão. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas deixa eu testar a Fabiana primeiro. Ela já me deu uma olhada tipo assim. Eu vou perguntar para vocês, mas aí ela vai responder aqui e depois eu respondo. Qual que é a nave espacial, né? Qual que é a nave espacial de filmes, do universo de ficção mais famosa que existe? Qual é a nave espacial mais famosa dos filmes, de todos os filmes de ficção, do universo de ficção que existe? Qual que é a nave, Fabiana? É do Star Wars? Star Wars? Eu vou dar uma cola para você. É, da Star Wars. Bom, a Fabiana disse que isso aqui é Star Wars, gente. Não, né? É a Star Trek? Star Trek. Ah, sim, então. Que é a... Como é que é o nome dela? Essa aqui é a mais famosa nave espacial, a USS Enterprise. Quase certo. Essa nave aqui, ela é foda, né? Garanto que muitos de vocês são apaixonados. Essa aqui é a clássica, né? Com o capitão James T. Kirk. Essa é dos anos 60. Mas o que que a Enterprise tem a ver com cristal, maluco? Mas calma, estamos indo. Vai, se acalmem-se. Não desesperem. Espera aí. Agora nós temos, né? Essa aqui eu vou colocar aqui para vocês, né? É a Enterprise, é a nave do Capitão James T. Kirk, né? E essa nave ela teve atualizações ao longo dos anos da série, né? Então nós tínhamos também, quem já assistiu a nova geração com o Capitão Picard. Essa é a classe galáctica da Star Trek Next Generation. Essa aqui ela é linda, né? Essa consegue
na história, viajar através das galáxias, né? Das galáxias. E pasmem, já chegou até o final do universo. E aqui eu coloquei muitas imagens para mostrar para vocês. Mas o que essas naves têm em comum, né? Essa aqui já é do Capitão Kirk dos anos 70. Ela é um pouco atualizada em relação ao modelo anterior. Mas o que tem essas naves em comparação ao cristal? É que todas elas funcionam através dos cristais de lítio. Criaram lá, né, o termo cristal de lítio. As Enterprise, elas funcionam pelas energias, os núcleos energéticos, é o cristal de lítio. Cristal de lítio que, na realidade, é como este daqui, né? É um quartzo. Eles pegaram lá para usar como quartzo. E o que acontece? Olha só, isso aqui, tá, pessoal? São de sites trackers para fãs comprarem, né? Compre o seu pedaço de cristal de lítio, o mesmo que abastece, né, a nave espacial USS Enterprise. A Enterprise, ela funciona através de cristais. Então temos as câmaras de cristais. Por exemplo, na do Capitão Kirk, essa aqui, ó, essa cena aqui é onde eles estão inseridos, os cristais. Aí tem a engenharia que controla, né, o maquinário que faz a absorção, puxa a absorção do que? Da energia do cristal. Então aqui mais uma vez na nave USS Enterprise, ó, o cristal de lítio, ó. Isso aqui eles estão com cristal de lítio. É ele que dá energia para o cristal, para a nave. A nave sem ele, ela não tem energia para ir a lugar nenhum. E na nova geração, essa é a câmara onde ficam armazenados os cristais de lítio, né? É o propulsor da USS Enterprise. Ela funciona através do cristal de lítio. E nós temos aqui também, né? Aqui eu até vou fazer essa comparação, olha aqui, ó. É o cristal de lítio que dá a energia dentro da câmara da nave. E se eles forçarem muito a Enterprise, né? Aqui temos, esse aqui é o personagem da nova geração, LaForge. Ele é o engenheiro, né? Que sempre fala Capitão Picard. Capitão, engenharia, LaForge, capitão. Preparar a nave Enterprise para a dobra 5, dobra 7. Mas, capitão, vai superaquecer os cristais de lítio, ou seja, vai puxar muita energia dos cristais, eles vão esquentar. Eles vão esquentar, os cristais vão esquentar e a nave pode ter algum dano, né? E também nós temos aqui o Scott, né? Que é o Scott, o engenheiro do Capitão Kirk da série tradicional e o o Scott, o engenheiro, sempre diz para o Capitão Kirk, né? Capitão, os cristais de lítio estão superaquecendo. De lítio foi um nome fantasioso, né? Que eles deram ao cristal. Isso aqui é uma cena da Enterprise, da série, eles segurando um cristal. Isso aqui é da série, né? Então eles criaram o nome de lítio, né? E falaram que a nave funciona através do cristal de lítio, né? E que na realidade o cristal de lítio deles é um quartzo que eles usavam lá para fazer a série, né? E você pode comprar aí nesses sites geeks, que é de nerds, né? Que falam aí, né? Compre o cristal de lítio da USS Enterprise. Aí você vai lá, entra e compra e recebe aí um pedaço de quartzo que você quer de um site que eu peguei de fãs de Star Trek, que na realidade é um cristal como esse. Mas por que você está falando isso? É porque já lembro de eu falar para vocês que nos filmes estão inseridos grandes verdades ocultadas, só que fatiados, é lógico, não no contexto geral pleno, né? Então, o que acontece? Eu recebi uma pergunta, né, de um amigo, deixa eu pegar aqui no meu Facebook, perdão, no meu celular que eu printei, ele fez a seguinte, seguinte pergunta, né?
hoje. Mas ele fez a seguinte pergunta. Pera, deixa eu achar aqui. Marcelo, caso seja possível, gentileza, você poderia. Perdão. Você poderia nos contar mais detalhes sobre as naves? Funcionamento, velocidade, qual material físico constituído, extraterrestre, método propulsão. Sei que já fez um vídeo antigo sobre. Eu já avistei uma nave e recebi uma mensagem telepática me dizendo: olhe para cima. E no momento que eu erguei a cabeça ao céu, a nave estava lá passando, faz uns 3 anos mais ou menos. Então, pessoal, eles ficam muito interessados no contexto científico, né? Por exemplo, por gentileza, poderia nos contar sobre as naves, funcionamento, como que elas funcionam? Velocidade, qual material físico constituído, método de propulsão, né? E você já fez um vídeo antigo. Um vídeo antigo que eu fiz já está tudo explicado isso, mas eu explico mais um pouco. Já falei tudo isso que foi perguntado, mas velocidade. Não existe velocidade nas naves. O que nós temos hoje, que é real, não fantasioso, nós temos apenas 3 tipos de naves apenas. São os cilindros, que muitos chamam de charuto, ou cigars UFO, ou nós temos aí os discoides, os discos, ou as triangulares. Mas os mais comuns são os discos, os discoides. Mas de onde vêm os discos? Da onde muitas pessoas vêm em cidades, até tinha um rapaz de Maceió, um abraço a Maceió, né? O estado lá no Nordeste, um abraço para todo mundo, todo o meu Nordeste brasileiro, né? E aí o que acontece? Pessoas vendo OVNIs discoides, né? Geralmente com luzes brilhantes, luzes rápidas, é o mais comum. Depois nós temos aí muito a visão, né, ou avistamento de cilindros cilíndricos, que são os de forma de charuto. E por final, os triangulares, e alguns podemos colocar como forma de pirâmides. Tá bom? Mas vamos começar. Essas de pirâmides ou as triangulares são naves que, na realidade, elas são naves espaciais vinda do espaço ou vinda além da 4ª dimensão. Quem assistiu à série que eu fiz, Terra, Falso Planeta, lá eu explico as camadas que existem aqui, digamos, né, neste mundo fictício. Então nós temos a 3ª dimensão, nós temos ali o plano astral, o mundo espiritual, e temos o espaço, o cosmos real. Não esse papel de parede holográfico animado que temos nos céus e as pessoas acreditam que é o espaço. Bom, essas triangulares, elas vêm do espaço, de fora do espaço, e geralmente elas vêm por alguma missão ou acordo ou tratado. E muitas vezes elas descem entre a 4ª dimensão, passam pela 3ª dimensão, transmutando-se em energias, e elas descem ao núcleo, digamos, terráqueo da Terra, que é onde eu disse, temos a parte dos mundos intraterrenos e temos aquele planetoide dos dracos reptilianos, que é os deuses deste mundo fictício. Então elas vêm do espaço, elas atravessam a 4ª dimensão, muitas pousam lá, e se pedido ou dado autorização, como aconteceu na nave escorpiônica de Antares, eles descem e vão descendo as camadas, camada 1, camada 2, camada 3, camada intraterrena, e chegam no núcleo planetoide de Deus, Jeová. Pois bem, o que acontece? O que nós mais avistamos hoje, e eu peguei aqui para vocês, é esse tipo de configuração. Esse tipo de configuração é mais comum. Isso aqui é uma nave cilíndrica e temos aqui discos de apoio, naves discoides. Esta nave, eu creio ser real, e eu vou explicar muitas coisas sobre o que é fake e o que é real.
Para mim isso é real, mas eu vou dar o meu entendimento para vocês. Temos aqui discos, tá? Que nesse vídeo, se você procurar na internet, eles estão trabalhando junto com esse cilindro. Eles voltam para dentro do cilindro, o cilindro vão embora. Bom, o que eu sei, tá? O que eu sei. Ó, isso aqui mais um exemplo de cilindro, tá? Isso é um outro material. Vamos pegar mais aqui para vocês verem que a gente vai abordar muito sobre isso. E temos aqui mais um outro cilindro, né? Tem um GIF aqui, ó. Isso aí, tá? Não é luz, não. Isso é o brilho, digamos, da luz do sol. Esses tipos de cilindros, calma lá, eles são muito avistados. Mas esses que vocês viram foram feitos há uma década atrás para mais para trás, nos anos 90. Foram feitos na Europa, foram feitos nos Estados Unidos. E era uma época em que as pessoas tinham câmeras filmadoras com poderosos zooms que iam muito lá distante. Geralmente pessoas em países como Estados Unidos e Europa ficavam muito filmando o céu, ou quando viam um pontinho, alguma coisa, eles queriam avistar, ou chegavam com esqueci o nome, luneta, né? Esqueci até o nome que eles usam para ficar olhando o telescópio. Usavam um telescópio filmando para ver o que era. Então eles conseguiam ir muito lá na frente e gravavam. Isso não são imagens de celular, não, meus amigos. Isso aí é uma outra época, essas filmagens, que celular não eram os que são hoje. Isso aqui, essa aqui são filmagens da época que celular ele era mais ou menos. Lembra do Nokia 3310, 3320? Digita aí, né? O Siemens A50, digita aí no seu Google depois desses nomes para você ver os celulares da época. Não existia iPhone, não existia smartphone. Era aqueles celulares, né, que você tinha 2 megapixels, já era, nossa, era uma coisa de louco. Então, essas filmagens são muito antigas, de pessoas mais afortunadas na Europa e nos Estados Unidos, que tinham grana e tinham câmeras que tinham grandes poder de zoom, mas não é câmeras igual essas câmeras Nikon de hoje em dia, não. Era filmadoras, tipo aquela que você põe no ombro aqui, você filma e vai. Então, muitos entusiastas, pessoas tinham e utilizavam isso. E filmavam o céu quando viam algum ponto, alguma coisa, eles filmavam isso na época. Então, eles faziam essas filmagens. Então, naquela época, teve-se muitas pessoas guardando material, filmavam as coisas, não tínhamos os programas como Photoshop, como hoje é, os programas de edição de vídeo, né? Não tínhamos o CGI como é hoje, né? CGI é aquela arte artificial de criação de edição de vídeo que se torna quase real. Você fala assim, pô, parece realidade. Você vê muito nos videogames, PlayStation 4, PlayStation 5, aquela coisa que parece um filme. Não. Antigamente não tinha essas tecnologias quando isso era fotografado ou filmado. E as pessoas buscavam muito distante essas filmagens. Isso há 15 anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, quando a tecnologia que era outra coisa. Hoje não, hoje, meus amigos, hoje não tem como você ver o que é real ou é falso. Tanto que, por exemplo, isso daqui diz ser um avistamento, mas isso aqui é CGI, isso aqui é falso. Para mim, isso nunca foi real. Simplesmente isso aqui é um falso vídeo de edição de vídeo. Tem outro aqui também que para mim ele é falso, mas é na cara dura mesmo, né? Por quê? Quando a internet deu uma evoluída, isso aqui,
Isso daqui para mim não tem como você pegar, você tá olhando para a lua e de repente passa, né, e é bem nítido, é porque não tá pegando com nitidez, deixa eu ver se pega. Ó, você vê até os desenhos, isso aqui é CGI, edição de vídeo, isso daqui é falso. Isso é falso, você vê e você percebe. Antigamente a internet não era boa igual é hoje. Antigamente não tinha nem o coitado do YouTube há 20 anos atrás. Eu acho que nem existia YouTube. Não existia o YouTube, não tinha como compartilhar vídeos. As pessoas filmavam e guardavam isso. E quando veio a internet, o YouTube, muitas pessoas tiraram essas filmagens e começaram a colocar na internet, porque aí começou a ter a compartilhamento de vídeos. E neste compartilhamento de vídeos, muita gente não gostou. E grupos de pessoas, ufólogos, pessoas ligadas às forças armadas, às autoridades, corriam para desqualificar esses tipos de filmagens caseiras feitos na Europa, nos Estados Unidos, chamando-os de fake, falsos, avistamento falso. Os ufólogos, coitado, que vão para o meio do mato e não pega porra nenhuma, né? Tudo com dor de queixo, né? Dor de cotovelo, inveja, porque pessoas normais que tinham, às vezes está lá na Itália ou Portugal ou em qualquer lugar na Inglaterra, pô, peraí, vou pegar minha câmera, né? Pessoas afortunadas, filmava, pô, que legal, e guardava aquilo. E pessoas nos Estados Unidos, e quando veio toda a internet se tornar consolidada, com compartilhamento de vídeos, essas pessoas elas começaram a compartilhar, e aí autoridades, governos e ufólogos, muito aqui, ó, dor de queixo, invejosos que vão pro meio do mato tomar picada de borrachudo da noite inteira e não pega nada, começam a falar, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. E eram avistamentos reais, gravações reais. Até então, os homens de preto nem tinham tanto trabalho, mas eles começaram a trabalhar bastante com a internet, estando aí a todo vapor. Mas o governo, as autoridades e até mesmo, sabia que a ufologia sabota avistamentos reais? Sabiam que a ufologia, ela é uma das que sabotam? Ela é uma que adora desmentir avistamentos reais? Porque alguns avistamentos são inexplicáveis e eles querem criar os seus crop circles com seus desenhos, o ET lá fazendo desenho, uma flor de lótus, fazer um campo, uma nave extraterrestre, né? Uma mídia digital no meio do mato, só tranqueira, só traquinagem. E na realidade, muitas pessoas. E eles têm, ó, os ufólogos eles têm uma inveja porque os ET não contatam eles, mas contatam todo mundo que. Contato com o seu Zé na roça, lá na horta. Seu Zé tá lá na roça, na horta, capinando, de repente desce um OVNI lá, ele vê um ser, o ser sobe e vai. Mas o seu Zé tá queixadinha, não tem câmera para filmar, tirar foto. A pessoa tá lá na praia andando sozinha, de repente ela vê uma nave passando e ela fala, pô, caramba, o que, que é aquilo? Mas o ufólogo todo equipamentado, cheio de câmeras com sensor infravermelho, filmadoras. O cara vai pro mato, fala, ET aparece, não aparece porra de nada para eles. Então, muitas pessoas, quando falam em seus depoimentos, os ufólogos são os primeiros a desmenti-los, porque os caras não têm moral com ET, tá ligado? ET não aparece para ufólogo, ele aparece para o cidadão comum. O cara às vezes tá lá no meio, o cara vai trabalhar, pô, o cara tá indo trabalhar, chega na obra do serviço dele lá, tipo, né, 4 horas da manhã, tem grays ou naves paradas lá, naquele campo de obra, de repente eles vão embora. Mas o ufólogo tá todo. E sempre o cara não tá preparado para pegar isso daí. Né? Por que isso acontece? Por que, que as coisas acontecem dessa maneira? Então, como tudo isso funciona? Né? Então, nós temos os avistamentos de OVNIs, os discoides, as triangulares são geralmente naves que vão para o outer space, ou espaço para fora da Terra. Os cilindros, eles não são naves espaciais, eles não, digamos,
tem capacidade de viagem outer space, ou seja, uma coisa para sair embora para o cosmos do universo. Seriam mais ou menos como ônibus. Ônibus, seriam como ônibus. Transportes temporários. Só que esses cilindros, eles são grandes. Esses cilindros, para vocês terem uma ideia, eles podem ter o quê? 2, 3 quilômetros de comprimento por 200, 300 metros de largura, porque os seres que estão dentro deles são seres geralmente de 4, 3, 5 metros de altura. Então são naves proporcionais aos tamanhos desses seres. E essas naves discoides que vocês veem menor são de Greys. Os Greys trabalham para os reptilianos. Essas naves discoides, não, charuto, essas naves de cilíndricas, todas são reptilianas, viu? Se você viu uma, reptilianos na área. Sim. As naves cilíndricas, todas, não existe naves cilíndricas aqui que não seja só reptilianos, porque esses pleiadianos, arcturianos, esses andromedanos que a ufologia mística esotérica vem de livro pra cacete, isso nunca existiu. Não da forma que eles falam. Assista meu último vídeo sobre a farsa arcturiana, sobre os pleiadianos, né, os exilados das Pleiades, assistam. Então, para vocês terem uma ideia, aqui só tem répteis. Este é o mundo de répteis, uma prisão reptiliana. E tem muito neguinho aí se achando ET do olho azul, vai nessa, só morrer para ver. E aí, todas as naves cilíndricas são naves de administração da realidade da terceira dimensão e transporte. Por exemplo, eu afirmo que todas as naves cilíndricas, todas cilíndricas, todas são répteis, reptilianos. As OVNIs são dos Greys. Tá morrendo aí, Fabiana? Não? Parece que deu uma engasgada aí na mexerica. Ok. Fabiana tá assim comendo a mexerica, ela tá só. Ela levantou, foi ali pra cozinha. Você acha que eu não vi, né? É, porque eu fui chupar e engasguei, mas era pra Ela tá lá assim, ela fez assim, ó. Aí ela levantou, foi lá pra cozinha, e aí ela deu uma tossida ali e voltou. Mexerica, a gente quer mexerica. A gente nunca fala tangerina aqui no Triângulo, é sempre mexerica. Para alguns aí é tangerina, mas pra gente é só mexerica. Você falar tangerina, que o povo fala, o que é isso? É de passar no cabelo? Nunca se usa esse termo no Triângulo Mineiro. É tangerina, é sempre mexerica. E aí o que acontece? Então, todas as naves cilíndricas são, todas são reptilianos. Quem são os seres que eu disse que fazem a manutenção da realidade? Os seres que fazem a manutenção da realidade são Greys. Os Greys são pequenininhos, os baixinhos, geralmente ali no máximo 1 metro, no geral. E eles que saem dessas naves em naves discoides pequenas, e eles vão fazer manutenções, seja na realidade, seja na natureza, seja nos animais, manutenção de realidade. Então, essas naves discoides são todos Greys. Porque são os Greys que saem desses cilindros, geralmente são naves de apoios, como se fossem, por exemplo, ali um drone onde ele é comandado, operado pelo grande cilindro, eles descem e fazem, mas o cilindro está esperando. Então, quando você vê uma aparição de um disco alienígena, não falo pequeno, se for pequeno é um drone, ele é ali uma câmera realística, ou as esferas, né? São drones que estão monitorando esta realidade. Muitos de vocês já viram aquelas bolas que ficam andando, fazem zigue-zague, outra acende uma luz, outra anda mais um pouco. São todos, vamos chamar de drones. Vamos usar as coisas que nós temos aqui na terceira dimensão. São drones operados remotamente por um lugar aonde nós chamamos de base. Temos as naves cilíndricas que ficam muito alto, elas não são captadas por radares,
essas naves, elas ficam lá em cima e elas têm os reptilianos e temos aí as discoides, que são naves de apoio, naves... Já viu aquele submarino gigantesco que geralmente sai um pequeno submarinozinho assim, vai lá, faz uma missão, aí depois aquele submarino vai e volta e o outro vai, ou aqueles navios gigantescos, né, aqueles megas embarcações, tem os botezinhos, né, que o pessoal geralmente nesses lugares de praia onde não é tão fundo, geralmente vem o barco, o navio, ele para e aí eles descem no pequeno barco e vai até a praia e depois eles voltam, embarcam no barco maior e vai, porque ali o barco não pode se aproximar, senão ele encalha. É mais ou menos a mesma mentalidade. Essas naves cilíndricas, elas são naves, digamos, com todo o suporte, com tudo que é necessário para manter a realidade da terceira dimensão, e as discoides, discos, elas saem em operação, saindo dessas naves para, às vezes, dar uma abduzida em alguém, às vezes modificar a natureza, dar uma reparação na dimensão da realidade, uma fuga de ectoplasma que está tendo em algum ponto da realidade, eles vão consertando e depois eles voltam, e essas naves, elas vão para onde? Para onde? Tchararara. Muitas vão para dentro dos vulcões, algumas elas transmutam. Geralmente você vai falar assim, pô, eu estava vendo a nave e tinha uma neblina, uma fumaça, ela estava saindo de uma fumaça, tinha uma fumaça atrás dela, não é fumaça, é ectoplasma, é porque lembra do vídeo da neblina que eu fiz essa semana retrasada? Então essa neblina é o ectoplasma, porque ela está vindo de outra dimensão, ela está descendo da quarta dimensão, furando, rompendo, né, a camada, o véu de ectoplasma, então ela está assim, ó, ela está entre aqui e lá. Então, por isso que ela está ali, digamos, demonstrando ou condensando, vamos chamar condensando ectoplasma. Por quê? Porque, na realidade, ela está entre o plano astral e aqui. E aí, por isso, alguns avistamentos podem estar, porque ela está assim, ó, meio termo, aqui e lá. Então, ela pode sumir a qualquer momento. Mas quando você vê ela toda solidificada, ela está totalmente dentro da terceira dimensão. E muitas dessas naves estão no intraterra. Muitas habitam o intraterra. E aí onde eles vão fazer o quê? Eles vão adentrar aos vulcões. Sim, e nós temos muitas filmagens e de televisões no exterior abordando sobre isso. Por exemplo, né, temos aqui, isso aqui é de uma televisão, né, de uma nave cilíndrica que está adentrando a um vulcão. Então ela já está, ó, adentrando a um vulcão, e ela vai para onde, Marcelo? Ela vai para o intraterra, para dentro da Terra. E os vulcões são passagens para essas naves. Esse fogo, essa lava, esse calor que chega de ter, isso é energia de cristais dentro do intraterra. E isso também são caminhos que dão acesso ao planetoide de Jeová, que está dentro do núcleo. Eles falam que o núcleo da Terra é todo uma lava, está quente, incandescente, né? Não, ali tem um mundo planetóide de Jeová e pura energia. Ele é um cristal cósmico. Ele é um grande cristal cósmico. Eu já falei para vocês, ele é um Elohim. E aí o que acontece? Quando Jeová ou os Dracos lá no intraterra estão agitados, os vulcões entram em erupções, e esses raios que saem dos vulcões nada mais são manifestações energéticas vindas, são acúmulos energéticos deles. Então, por isso diz, né, na Bíblia muito diz que Deus é como fogo, né? Quem olhar para Deus perecerá. Deus ele tem, digamos, eles falavam, nos suas narinas saíam fumaças, seus olhos eram como fogos flamejantes, olhos flamejantes, porque são seres cristalizados de pura energia. Então isso aqui vem lá de dentro, onde essas naves adentram. Então nós temos aqui
muitos depoimentos aí de naves adentrando ou perto dos vulcões. As pessoas vão ver, e eu vou contar uma história bem interessante. Olha isso daqui. Isso daqui, deixa eu pegar aqui. Ali tem um vulcão e ali tem uma nave cilíndrica. São filmagens de monitoramento. Eu vou contar para vocês o que acontece com essas filmagens de monitoramento. Aqui nós temos aqui, ó, a nave cilíndrica entrando dentro do vulcão. Nós temos muitos vulcões na Terra e temos muitos vulcões ativos e alguns vulcões adormecidos que podem despertar. Então, os governos, eles têm câmeras digamos, de observação, até por segurança, né, das pessoas ou da região na qual está aquele vulcão. Então, elas estão filmando ali, né, os vulcões. E essas filmagens são muito captadas onde eles percebem naves entrando e saindo. E as naves que eles dizem são cilindros, entram e saem dos vulcões. Então, geralmente, pessoas que trabalham nesse tipo de monitoramento têm muita história para contar, mas aqui no Brasil não existe esse tipo de pessoa. Me lembro do meu amigo Richard Stapler, que foi um missionário mormon que é muito próximo de eu sair da igreja e entrar para o universo do despertar de consciência cósmica. Ele foi um dos últimos que eu tive contato e ele acreditava em reptilianos, gente. Ele acreditava muito em reptilianos, porque o Richard, ele era americano, nascido no estado de Utah, mas seus avós eram do Havaí. E ele contava que todos os anos as férias dele eram no Havaí, na casa dos avós. E temos vulcões no Havaí. E ele dizia que seus avós e as pessoas do Havaí contavam que tinham aparições de monstros nas matas, nas regiões. E eles tinham muita história para contar, e a narrativa desses monstros da população local eram de lagartos gigantes, de 2, 3 metros de altura, que eram mais inteligentes e sábios do que os homens. E esses lagartos não gostavam de muito contato com os nativos do Havaí. E ele dizia que uma das coisas que o avô dele gostava de fazer mais a avó, junto com outros nativos, era ir para os lugares aonde eles podiam ver no vulcão do Havaí. No Havaí tem vulcão, e eles ficavam lá distante vendo à noite naves entrando e saindo do vulcão. Era normal para eles. Eles ficavam lá, poxa, entrou uma, saiu mais duas. No Havaí. Eles lá vendo naves adentrando e saindo do vulcão. E ele disse um dia, meu avô me levou e eu vi 3 entrando. E algumas, tipo assim, elas faziam até uma organização. Uma parava, a outra adentrava, e a outra vinha e adentrava tudo para dentro do vulcão. E o vulcão lá é ativo. E aí, para vocês terem uma ideia, essas pessoas que moram próximas a vulcões veem muitas coisas em relação a isso, porque os vulcões são ali caminhos aonde as naves entram e vão para o intramundo, e elas vão, em alguns casos, lá no planetoide de Jeová, aonde só a existência de Jeová no núcleo já é uma coisa monstruosa, porque energia gera calor. Energia é o que? Gera calor. Energia é calor. Então, quando você está energético, você está quente, né? Você está até meio febril, de quente, suando, porque você está com muita energia. Então, a energia de Jeová, ela é uma explosão, uma coisa tão avassaladora que ela vem de dentro para fora do mundo tridimensional. E tanto que tem cidades intraterrenas que têm câmaras de bloqueio, ou digamos, seriam mais ou menos proteções energéticas contra a energia que vem desses seres. Porque algumas cidades intraterrenas têm que se resguardar da energia, porque senão eles torram lá de baixo, embora são seres energéticos também, mas não da capacidade de um Elohim, seus Dracos, Miguel Arcanjo, Rafael, Gabriel, né, os anjos aí, estão tudo lá junto com Jeová, são draconianos. Então, a manutenção sempre é feita das naves cilíndricas que direto e reto saem dos vulcões, e elas ficam muito alto, bem lá em cima,
podendo, às vezes, à noite, em áreas isoladas como roças e fazendas, elas descerem bem abaixo e pessoas podem avistá-las. Aí nós chamamos das pequenas naves cilíndricas, que geralmente é do tamanho de uma Kombi, de uma van, e essas saem, elas descem só para fazer algum tipo de procedimento ou investigação dentro da dimensão, da terceira dimensão, mas sempre a gigantona, a que chamamos de mãe, ela está lá. Que são naves de manutenção, não são naves de guerra, não são naves para ataque, são naves de manutenção. Tranquilo? Então, as discoides é quando vocês veem Grace, geralmente em naves, discos pequenos. Quando eu digo pequeno, se você for ver aí um disco de 30 metros a 40 metros de diâmetro, é grande, não é? 40 metros, 30 metros é bem comprido, é um discão, mas ele é pequenininho. Porque se você imaginar que ele vai ser alojado e guardado dentro de um cilindro que tem 260 metros de largura, ou 40, 80 metros, eles são pequenininhos, encaixados lá dentro. Tem cilindros que tem 200, 300, até 500 metros de largura, fora que vão 2, 3 quilômetros de comprimento. Então fala espessura. Então o que é um disco de 40 metros de diâmetro, ou até mesmo de 50 metros de diâmetro? Não é nada. Então, esses são mais eu digo que tem aí cilindro, disco de até do tamanho de um carro, para somente um ou dois ocupantes pequenininhos de 1 metro, que eu disse que são os Greys que fazem a manutenção da terceira dimensão. Então os reptilianos eles ficam bem lá em cima. Não são naves de guerras, não são naves com equipamentos, mas elas podem disparar, sim, elas podem disparar um feixe energético, que muitos chamariam popularmente de laser. Mas vou explicar para vocês a pergunta do amigo agora que eu falei no outro vídeo. Essas naves não possuem motores, elas não possuem cadeiras, embora elas podem materializar uma cadeira energética, mas não tem cadeiras, não tem motores, não tem sistema de propulsores, não tem nada. Esqueçam a física da terceira dimensão. Quando vocês morrerem, que vocês desencarnarem e seus corpos ficarem aqui apodrecendo nos sepulcros e vocês forem para o mundo espiritual, vocês vão entender que a ciência daqui, cara, não existe em lugar nenhum. É uma piada. A ciência da terceira dimensão só justifica a terceira dimensão. Não tem nada correlacionado ao cosmos. A gravidade nem existe para os seres extraterrestres. Ela existe para o seu corpo e os corpos adequados e configurados para a terceira dimensão. Uma vez eu vi um nerd, né, um canal nerd, perguntando, pô, mas ninguém consegue decifrar como que o Superman consegue voar? Não existe uma teoria, uma explicação, mas é lógico que não, débil mental. O Superman é um alienígena, ele não está configurado para a terceira dimensão. E eu vou explicar o que é essa configuração que eu já falei. Digamos que para você viver na terceira dimensão, quando eu bato a minha cabeça, eu posso machucar. Se eu cair, eu posso quebrar um braço. Eu estou suscetível a fantasiosa lei da gravidade, que não existe no cosmos, no universo. Esse negócio de atração de planeta atrair, a gravidade de um puxar o outro, só isso não existe. Tanto que quando você faz projeções astrais, que você consegue contemplar o verdadeiro universo, você vai ver planetas praticamente uns assim, grudados um no outro. Não tem gravidade nenhuma causando. Então a astronomia é uma piada. A astronomia como ciência é uma piada. Porque não existe gravidade, não existe lei gravitacional no universo. Igual aquele filme Interestelar, que lá é legal, é bacana, mas é pura fantasia. Não existe nada daquilo que existe no Interestelar. Mas é bom para dar uma distraída, sair um pouco dessa realidade e viver um pouco no mundo da fantasia. Mas não existe gravidade em lugar nenhum no universo. Então, esse negócio de um planeta, uma estrela puxar outra, isso é fantasia. Quando você morrer, você vai abrir os teus olhos, olhar para o verdadeiro cosmos, não vai estar dentro deste corpo totalmente controlado, e você vai ver planetas assim, uns grudados nos outros. Fala assim, pô, como é que não bate? É muita perfeição. Como é que eles não colidem uns com os outros? É muita perfeição.
entendeu? Então não existe essas regras de lei. Então, para você habitar aqui na terceira dimensão, vamos supor que eles colocam em você são 5 regras, um exemplo, 5 regras. Com essas 5 regras que está no seu corpo, você está dentro das leis do que eles chamam de dimensão e ciência. Mas isso não se aplica ao mundo espiritual nem ao universo. É outra ciência. Mas isso já justifica para você estar, habitar e ficar aqui, está tudo bem. O ser alienígena ele não tem esses 5 pontos. Vamos dizer que ele tem 8 mais 3. Então ele não está suscetível às regras e leis que você está. Então por isso ele pode voar, ele pode atravessar paredes, ele pode descer chão abaixo, ele pode ficar invisível, ele pode se teletransportar, porque ele não está preso dentro das correntes ou 5 pontos, digamos, de configuração para ser um tridimensional e interagir dentro do que é tridimensional. Entenderam? Então o alienígena ele não está nem um pouco configurado com isso daqui. A configuração dele é cósmica, então ele pode ir tudo que ele quiser. É por isso que o Superman simplesmente levanta e voa e vai para qualquer lugar, porque ele não está configurado dentro das leis da terceira dimensão, que é da existência dos mortais. Ele é um alienígena de um outro mundo. Eu acho engraçado quando colocam sangue alienígena. Rapaz, se eu fosse fazer um filme sobre alienígena, nunca que eles sangrariam. Ou colocariam um líquido preto, amarelo, azul, de menos que fosse referência de sangue humano. Então, o que acontece? Então, essas naves, elas não estão, por serem naves alienígenas, elas não estão dentro da chamada regra da ciência ou das regras físicas da terceira dimensão. Porque para vocês verem, um avião, para ele decolar, ele precisa de vento e ele precisa da turbina, então o avião ele vai surfando no vento, né? Às vezes ele tem como é que é o nome? Turbulência, mas é porque o vento está irregular, então o avião ele vai assim, ó, ele vai desse jeito no vento, porque as asas vão ali, né, navegando no vento, igual o mar. Barco navega na água, então se o mar mexe, o barco mexe, o avião é no ar, é no vento, lá nos ventos. Então o avião ele tem uma propulsão dando energia para impulsioná-lo e ele vai navegando com as asas ali, ele vai indo pelo vento, né? Aí ele cai, ele volta, ele pega outra onda de vento. É assim, porque isso são regras tridimensionais, foram criados para a terceira dimensão. Mas essas naves, elas funcionam. Qual que é a constituição dessas naves? Elas são constituídas de cristais. Por isso a ligação com a Star Trek. Só que a Star Trek é uma nave tridimensional, mas eles colocam lá que o funcionamento dela é cristal, é um cristal de lítio. E o cristal de lítio, quando muito usado, esforçado, ele esquenta. E aí vem, capitão, olha, a câmara, o núcleo está superaquecido, né? Teremos problemas com a nave, porque é o cristal. Tudo bem. Então, essas naves, esses OVNIs, eles são à base de cristal. Por isso eles parecem prateado, parece ali um mercúrio, né? É cristal. É tipo um cristal líquido, uma coisa, uma bolha, eu chamo de bolha. As naves, eu chamo, veículos extraterrestres, chamo de bolha. Não tem um maquinário, uma nave, não tem um engenheiro igual o Scott da Enterprise, que a Enterprise é uma nave tridimensional, né? Ela não é cósmica, é o universo. Aí, ou seja, elas são bolhas, então eles entram, eles pegam, tem o cristal cósmico, referência da Star Trek ser o cristal núcleo, que faz ela funcionar e viajar. Então os seres, eles numa meditação, eles meditam, eles entram num alinhamento mental. Eles vão ligando. Mas a energia vem dos próprios cristais, que eu expliquei que os eu superiores, eles têm um cristal dentro deles, é o cristal cósmico. Já falei isso para vocês. Então eles entram nas naves e eles reconectam, alinhando-se energeticamente nos cristais. O meu cristal alinha com o seu cristal, que alinha com o meu, e nós vamos nos alinhando. Isso gera energia. E aí a nave, a bolha, liga, aciona. Então, coletivamente, no pensamento, nós levantamos ela e vamos, independente de física ou qualquer regra, porque ela funciona com energia cósmica de eu superiores. Então, por isso elas andam, e assim funcionam os Greys também. Os Greys também têm um cristal cósmico.
Então, tudo funciona através do quê? Ah, mas Marcelo, eu vi, materializou uma cadeira de luz. Eles podem energeticamente criar da energia uma cadeira de luz para você sentar. Senta aí, ver aquela cadeira de luz, porque eles estão usando a energia deles, materializando, assim como eles voam. E se houver algum tipo de ataque a eles, eles concentram a energia na parte frontal e lançam um feixe de luz energético deles mesmos, proveniente dos cristais cósmicos, e meus amigos, o trem é avassalador. Então você nunca pode um dia, se você estiver na roça, apontar um revólver para uma nave, um OVNI e falar, eu vou te matar. Tu vai levar uma descarga energética. Porque olha os raios do vulcão, aquilo ali é de cristais cósmicos. E isso, consequentemente, vem do próprio Jeová. Então, não existe propulsão, isso é coisa tridimensional, fantasia. Quando vocês morrerem, vocês vão verem que as naves são energéticas. Então, os próprios eu superiores é que criam, manipulam essas naves energéticas. Tanto que elas não seguem, elas não têm velocidade para elas. Não existe um velocímetro, elas podem simplesmente fazer assim, ó. Não existe lei da física, ela pode fazer assim, ó. Tum, 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 tum. Se você fizer uma manobra dessa com algum avião, uma nave, na hora que fizer assim, ó, tum, já esmagou todo mundo. Subiu aqui, já virou todo mundo, virou extrato tomate. Entendeu? E quando chega aqui, já virou um patê. Então, eles falam por quê? Eles não estão suscetíveis às leis físicas, que essa física não existe no universo. Isso foi feito para uma dimensão manipulada, para controlar a dimensão manipulada, e os habitantes mortais que nascerão, viverão e morrerão dentro desta dimensão, porque todo mundo vai morrer, vai virar carnição debaixo, né, digamos ali, do sepulcro. Então você percebe que as naves são os próprios alienígenas. Eles pegam, digamos, eu chamo de bolha, são toda uma manifestação, digamos, energética, e eles ali alinhado, eles andam, eles fazem suas missões. Às vezes eles levam consigo alguns aparatos não compreendidos pela terceira dimensão para fazer o que? Algum tipo de trabalho. E aí, o que que acontece? O que move é o cristal cósmico. O cristal cósmico no peito do extraterrestre é aquele cristal de lítio da Enterprise, que eles mostram que a Enterprise é uma nave extraterrestre e o núcleo é o seu coração. E o cristal dá à Enterprise a energia para ela viajar, para ela se movimentar. Entenderam? Então, assim, a Enterprise é um extraterrestre e o núcleo é o coração, que tem os cristais de lítio, que eles chamam, que eles colocam quartzo lá no filme. Então, você consegue ver essa associação? Você consegue chegar nessa associação? Então, quando eles fazem este tipo de trabalho, eles adentram a vulcões para ir ao intraterra. Ou, às vezes, quando você vê um cilindro com fumaça, ou todo esfumaçado ao lado, como se ele tivesse envolto a uma nuvem, é porque ele está se deslocando à quarta dimensão, ou o mundo que muitos chamam de espiritual. Então, quando eles adentram ao vulcão, eles vão ao intraterra, e se forem chamados e convidados, vão ao planetóide draconiano de Jeová. Quando eles estão envoltos a fumaça, eles estão voltando para aportarem essas conduções, eu não vou chamar nave, condução, na quarta dimensão, que é a camada mais próxima do universo, do espaço real. Então é bem interessante isso, né? Deixa eu ver aqui mais alguma imagem que eu peguei para vocês. Bom, acho que eu já praticamente eu disse já tudo. Então, muitas vezes, né, algumas pessoas relatam isso aqui é artístico, mas as pessoas relatam verem esses OVNIs, são praticamente, se não forem naves operadas por Grace, são praticamente os drones deles. Então, eu espero que você consiga entender a importância do cristal cósmico galáctico. E será que você vai ter... Cadê minha pedrinha aqui? Eu acho que eu joguei em algum lugar. Tá por aí. Será que vocês vão compreender? Tá aqui? Aquela.
Será que vocês vão compreender o que nós vamos fazer semana que vem com isso? E olha, gratuitamente. Vocês merecem isso e muito mais. Então, quem realmente será que entende o cosmos e o universo e os extraterrestres? Então vocês percebem ligações energéticas em tudo. Vocês veem, e já quem me acompanha há mais tempo tem acompanhado os vídeos, entende o que eu estou falando. Então, sobre a pergunta do amigo, é uma pergunta muito científica tridimensional. E fica esse pessoal dos quânticos, né? Os quânticos é mais uma engabelação do caceta que apareceu, né? A galera dos quânticos. Daqui a pouco já tem Jesus quântico, daqui a pouco vai aparecer Deus quântico. É mais uma engabelação para te enganar. Então a pergunta do amigo: caso seja possível, poderia nos contar mais detalhes sobre as naves? Ou eu chamo eles, né, de as bolhas. Funcionamento, velocidade, qual material físico constituído, né? Propulsão. Então está respondido. Detalhes. Então, o que acontece? Hoje, só para finalizar, hoje não é possível mais identificar, isso foi feito de propósito pelas autoridades, pelos governos e por pessoas que não querem que vocês pensem nos seres extraterrestres, pensem em vida fora da Terra. Então, com, né, a velocidade, com o aumento, a criação dos celulares, com mega câmeras, computadores com grandes programas de edição, tecnologias de realidade virtual, os CGIs. Então, hoje é possível fazer coisas quase reais, que você é difícil você olhar e distinguir o que é real ou o que é verdadeiro, porque justamente isso foi feito de propósito como uma maneira de abafar, de controlar, descredibilizar, descredenciar os verdadeiros avistamentos. Os avistamentos, eles são vistos nos céus por pessoas aleatórias, por pessoas que muitas vezes nunca sonharam em ver. Algumas veem extraterrestre, não é igual o caso de um cara que contou, né, que recebeu uma arma do extraterrestre que pulverizava as pessoas, que ficou um clone dele, ele foi para outro mundo. Gente, a ufologia tem cada maluquice, cara. Tem muita gente falando que tem contato com extraterrestre. Você vê que as pessoas são perturbadas, são pessoas religiosas, fanáticas, pessoas totalmente presas a um vazio. Elas querem, sabe quando Deus não preenche mais, a religião não preenche mais, elas querem arrumar uma coisa para preencher? É desta maneira. Mas eu digo para vocês agora, a nave desceu, fizeram contato. Não, 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 não. Nave não desce assim em público ou para grandes multidões. Teve um cara aí, que eu nem vou citar o nome, que disse que, né, na sua reunião, na sua chácara, os Greys apareceram, abraçaram todo mundo, ele estava meditando na sua chácara, né? Em tempos modernos, estava meditando na sua chácara e de repente a nave desceu, todo mundo fazendo um círculo em meditação, todo mundo viu, o ET desceu, conversou com ele, que ele é o foda, ele é o Master Power Plus Top Pica da Galáxias, né? Não, gente, tem cada asneira que você vê que é para vender livro. Falou que é para vender livro, você já fica esperto. Você já abre teu olho com o negócio de vender livro. Ah, eu vou vender um livro, eu estou escrevendo, vou publicar um livro. Você já percebe que. Por aí você já começa. Aí começa, do livro começa a vender a pedrinha energizada pelo extraterrestre, o cristal, o orgonite, a camisinha, a cueca, o DIU, começa a vender o papel higiênico, a toalha, e por aí, meus amigos, enquanto você se fode, os negros estão vivendo a vida dos sonhos deles. Então, baseando, temos apenas 3 tipos de avistamentos: as triangulares, as cilíndricas. As triangulares são raríssimas, as cilíndricas são mais comuns, e os OVNIs aí quase todo mundo vê, né? Quase tem alguém que tem uma história que viu um OVNI aí por aí passando.
E aí o que acontece? Todos são do comando reptiliano. Não existe comando planetário, galáctico. Isso aqui é o planeta prisão. O Deus, Jeová, o Pai de Jesus, o mestre do Buda, do Krishna, e o que vai mandar o Messias para os judeus, o soberano, o pai dos mestres ascensionados, do Astacheran, é Jeová, isso é tudo artimanha, isso é tudo manobra de manipulação dos terráqueos tridimensionais dele, isso é tudo cria dele, isso é tudo plano dele. Os arcanjos do esoterismo, Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, né, que o pessoal cultua, são todos draconianos, isso é o mundo prisão, esse é o planeta do dragão. E todos aqui, quando morrem, agora vão viver no mundo da Terra original, que eu disse no vídeo de ontem. Então eu digo para vocês, né, ufologia já foi. Era legal no passado, lá quando pessoas anônimas gravavam coisas que apareciam e guardavam para elas, contavam, mostravam na filmadora, olha que legal que eu peguei, cara, que isso? Não sei, tava lá em cima, diferente, né? Brilha, parece algo metálico, alumínio, uma coisa assim. Mas depois, meus amigos, que veio a internet, que primeiro as pessoas acharam uma forma de divulgar isso, e logo as autoridades, também os ufólogos, e também muitas pessoas que não queriam que vocês vissem isso, eles vieram correndo para encobertar. E a tecnologia deu uma avançada legal. Depois do surgimento da internet, as câmeras, os computadores, tudo ficou muito moderno. Os programas de edição de vídeo ficaram modernos e hoje é tão difícil você identificar que quer um conselho de amigo de verdade. Classifique tudo como fake e você está seguro. É sério. Classifique tudo que você vê como fake. Mesmo que de 10 coisas ali, uma coisa é real. Tudo classifique como fake. Porque assim você não será manipulado e você estará seguro, tá bom? Então, eu contando um pouco da ufologia, o quão isso, o que foi, né? Todo o trabalho, a sabotagem, todo esse sistema, o que nós estamos no mundo dos draconianos, de Jeová, aqui as naves cilíndricas, o que são as esferas que vocês veem, os discoides, os discos e as naves piramidais, aquelas triangulares. E quem já assistiu a série Terra Falso Planeta entendeu, captou cada detalhe que eu estou falando, tá bom? Agora eu te faço a pergunta: UFO, OVNIs, naves extraterrestres? E aí você deduza, tá bom? Para mim, os cilindros e os discoides não são extraterrestres, esses que aparecem são naves daqui. Agora, se você estivesse no plano astral e você me falasse das megas naves discoides, naves que praticamente quase do tamanho desta Terra, eu falar, pô, isso é nave cósmica, nave dos extraterrestres, né? As naves, as grandes naves cilíndricas digamos, né, 50 mil quilômetros ou de 1 milhão de quilômetros, é aquela coisa que você fala, pô, a Terra acaba lá dentro. São naves cósmicas. Mas esses cilindros, esses OVNIs, isso daí são naves simplesmente aqui coordenadas por extraterrestres, mas pertencem a este mundo praticamente. E quando eu digo este mundo, é a terceira e a quarta dimensão, que é o mundo do planeta prisão, tá bom? Um forte abraço, não esqueça de deixar o seu like, pare, pense, reflita e analise. É um contexto muito complexo, mas se você analisar com neutralidade e ligar os pontos, tudo fica muito fácil de ser compreendido. Um grande beijo, um grande abraço, um ótimo final de semana e para quem for ver posteriormente, que seus dias sejam maravilhosos e um grande abraço e muito obrigado por me assistirem e estarem junto da gente e vão se preparando, hein? Ó, entenderam a importância do cristal cósmico? Um beijo para todos vocês. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.